Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Lara Góes e esse é o Descarte Aqui, um programa para falar sobre o vasto universo dos resíduos sólidos urbanos, ou, como muitos conhecem, o lixo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. O nome é complicado, chega ao objetivo não é tão fácil, mas entender do que se trata é o que a gente pretende aqui hoje. Para isso, a gente tem a presença de um ilustre convidado, Bruno Thiago. Oi, Bruno, seja muito bem-vindo. Olá, Lara, tudo bem? Obrigado pelo convite. Você pode falar um pouquinho sobre sua carreira, sua formação, sua especialização, se apresentar rapidinho? Claro, meu nome é Bruno, sou engenheiro, tenho 17 anos aí trabalhando na área de resíduos sólidos, fundamentalmente na área de tratamento e valorização. Sou gerente da área de tratamento e valorização na Regional Bahia, né? E aqui na nossa regional nós temos 3 empresas, 3 aterros, né, que fazem disposição de resíduos e uma termoelétrica. Entendi. Agora, entrando um pouquinho no papo, você pode me explicar um pouquinho o que é a política dos resíduos sólidos? Sim, é uma lei de 2010, né, que ela preconizava a extinção de lixões, né, e lá ela estabelecia datas e metas para o município em função do seu tamanho. E também, que talvez seja o mais interessante dessa lei, ela preconizava um conceito de que, primeiro, nós tenhamos que verificar a possibilidade de reutilizar, reaproveitar, reciclar o resíduo e para aí sim depois ir para o aterro aquele resíduo inservível, aquele resíduo que não tem mais outro processo que possa utilizá-lo como insumos ou subproduto. Mas me explica um pouquinho, como é que essa lei ela influencia na vida do cidadão comum, que não tem nada a ver com aterro, não tem nada a ver com lixões diretamente? Na verdade, essa lei, ela, como algumas leis aqui no Brasil, né, tem lei que pega e tem lei que não pega, né? Então, essa lei, infelizmente, no meu entendimento, ela não pegou, né? Primeiro, que os municípios, a grande maioria, eles não conseguiram cumprir as metas de extinção, né, de lixões, e também é uma lei, ela acho que o que contribuiu para ela não pegasse, que a lei estabeleceu metas, estabeleceu desafios, porém ela não definiu como fazer, ela não definiu com que recursos fazer, seja recursos econômicos, financeiros, seja recursos também humanos, técnicos, né? Então isso daí contribuiu. E para a sociedade, caso ela tivesse uma efetiva implantação, nós teríamos a possibilidade, né, através de uma gestão efetiva na cidade que a gente mora, a gente conseguir descartar os diversos tipos de resíduos que a gente gera na nossa residência de uma forma adequada, de uma forma que seja possível o reaproveitamento desse resíduo, a reutilização e evitasse de ir o mínimo possível para o aterro sanitário. Fazendo uma comparação, se a gente uma média aí de uma produção de 1 quilo a 900 gramas de resíduo, né, que hoje vai para um aterro sanitário, vai para um lixão por habitante dia, com a efetiva implantação, né, da política nacional, esse número poderia ser reduzido a 400, 500 gramas, né? Ou seja, quase 50% aí do material indo para o aterro sanitário ou para um lixão. Entendi. E isso, consequentemente, geraria uma maior vida útil, que, consequentemente, geraria mais espaço, né? Sim, com certeza. Entendi. Hoje existem ainda cerca de 2.000 lixões ativos no Brasil, segundo dados levantados pela Associação Brasileira de Tratamento de Resíduos e Afluentes. O que é que você acha desse cenário atual? O cenário atual ele ainda demonstra uma realidade, né, de muitas cidades, da maioria das cidades aqui do Brasil, né, principalmente cidades aí inferiores a 200 mil habitantes. Hoje, a grande maioria das capitais já dispõe, né, resíduos em aterros sanitários, mas ainda é um cenário que
entendo que há muita oportunidade, né? Tanto para empreendedores, tanto para o setor público, né? Se desenvolver seus planos de gestão de resíduos, como também para a sociedade, porque eu entendo que também se uma lei não pega, se o setor público ele não responde, é porque a sociedade também ela não cobra. Então, cabe assim uma reflexão, né, em relação ao consumo consciente, em relação a gente se preocupar com o que acontece com os resíduos que nós geramos e daí nós cobrarmos dos gestores públicos e nos mobilizarmos, porque eu tenho certeza que com a cobrança e os anseios da sociedade, o gestor público ele vai corresponder e vai criar mecanismos aí para atender essa demanda aí da sociedade. Entendi. É aquela questão, né, da movimentação. Se a sociedade muda, todo mundo tem que se movimentar para mudar junto. Exatamente, exatamente. E a mobilização, nem sempre, às vezes, a gente fica a cargo do Estado, né? A gente também pode tomar iniciativa, a sociedade civil ela pode se organizar e criar iniciativas também. Há muitas iniciativas bacanas aí, não só na esfera ambiental, no âmbito de resíduos sólidos, mas em outras esferas também. Entendi. Você considera que realmente existe uma possibilidade da gente chegar a zero lixões? Sim, eu entendo que sim, né? Vai muito das iniciativas, mas eu entendo, é desafiador, mas existe essa possibilidade. É importante mencionar que, por exemplo, aqui na Regional Bahia, antes mesmo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi tomada uma iniciativa por parte do governo do estado e depois também pelo governo municipal de Salvador, que foi a primeira concessão para uma empresa privada operar um aterro público, que é a concessão da BATRE, que foi criada em 1999. Então, naquela época ainda não tinha política nacional, tinham poucos contratos aí de concessão, né, focado nessa área. Então, foi uma ideia, uma iniciativa que teve o governo do estado, passou para o poder municipal fazer a gestão e foi uma gestão de sucesso, porque além da BATRE, outros 3 aterros o governo fez a instalação e deu para outros municípios, outras gestões municipais fazerem, né? E essas gestões elas não passaram, né? Não fizeram um contrato de concessão, não fizeram uma parceria público-privada, então assumiram essa gestão desses aterros e esses aterros acabaram virando um lixão, né? Hoje são lixões, né? Porque às vezes as pessoas acham que o mais caro é você implantar um aterro, mas na verdade é muito mais caro você operar, dar manutenção e cuidar desse aterro aí durante a sua operação. É sempre mais difícil manter. Uma outra coisa que eu acho que pode contribuir muito, né, para esse desafio de zerar lixões é o Marco Legal de Saneamento, que saiu ano passado, né? Esse marco de saneamento, ele sim, ele é mais completo. Ele sim, ele possibilita criar mecanismos para uma efetiva implantação de aterros sanitários ou outros processos na gestão de resíduos sólidos. Primeiro, é importante a gente entender que quando se fala de saneamento, né, a maioria das pessoas já pensam em água, esgoto, né? Mas resíduo também ele contribui, né? Ele faz parte do bojo do saneamento, né? As pessoas, né, se preocupam que ele saia da frente da nossa casa, mas quando ele enterra o resíduo sólido, ele gera 2 tipos de problemas, né? Vamos dizer assim. O primeiro, com a sua decomposição, ele gera o gás, o biogás. O biogás, ele tem na sua composição o metano, né? Então, as bactérias lá que estão fazendo a degradação da matéria orgânica que está no resíduo, elas geram o metano. Esse metano é um gás inflamável, um gás que possibilita aí um aproveitamento energético, que é o que nós fazemos no aterro de Salvador. Para quem não sabe, é um aterro que recebe 3.000 toneladas de resíduo, né, no município de Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho, e gera energia aí para aproximadamente uma população de 200 mil habitantes. E um outro, que é muito mais problemático, com potencial poluidor maior, é um efluente líquido, que é conhecido como chorume, né? O famoso. Então, o famoso chorume, ou lixiviado, ou percolado. Esse chorume é bem interessante de explicar, né? Eu gosto de usar o exemplo. Não sei se você cozinha, né, Lara? Mas eu cozinho. Gosto lá de cozinhar, daí
quando eu cozinho e pego aquele lixo da cozinha e jogo os restos de alimentos, casca de legumes, o que for, né, resíduo orgânico, e eu deixo aquele resíduo por 2, 3 dias, né? Além da minha esposa ficar muito brava comigo e eu tomar bronca, quando a gente vai tirar aquele saco de lixo, a gente já vê um líquido ali, né, sendo gerado, né? Então, aquilo ali é da umidade do resíduo e também é um processo de degradação que está acontecendo ali. Então, imagina 3 mil toneladas, né, de resíduo. Então, se gera esse líquido, esse chorume, ele tem toda uma tecnologia, todo um critério de engenharia que nós temos que estar captando esse chorume e estar fazendo o devido tratamento, né? E para depois, posterior lançamento aí de um recurso hídrico, por exemplo. Um corpo hídrico, desculpa. Então, você vê a importância de como a gestão de resíduos sólidos também está incorporada no saneamento, né? Então, se você não faz um tratamento adequado, uma gestão adequada dos resíduos sólidos, você tem o potencial, né, de causar danos aí ao solo, à água superficial e à água subterrânea. Então, o aterro sanitário ele dispõe de mecanismos aí, critérios de engenharia para fazer e garantir essa proteção ambiental, né? Então, como eu estava falando, o marco de saneamento ele possibilita, né, que se faça a regionalização, né? Então, os municípios eles possam se consorciar, se associar, fazer cooperações técnicas, fazer acordos, né, para que possam construir uma solução em conjunto, né? Isso, do meu ponto de vista, é algo favorável, porque não dá, né? O Brasil tem mais de 4 mil municípios, não dá para cada município ter o seu próprio aterro, né? Além de ser uma solução muito cara, né? Então muitos municípios não dispõem de recurso para se implantar e muito mais operar um aterro, como eu falei, é mais caro, mas também não é uma solução até do ponto de vista técnico e ambiental se fazer, porque todo aterro, se implantado e ele se for mal operado, né, assim como se tem os exemplos que aconteceram aqui no estado da Bahia com alguns aterros, acaba sendo um ponto vulnerável de contaminação. Então, imagina nós termos aí 4 mil pontos, né, vulneráveis aí de se ter contaminação. Imagine os órgãos fiscalizadores, né, ter capacidade de corpo técnico de fiscalizar 4 mil. Então, eu acredito que a solução regional, né, seja uma solução mais econômica e mais tecnicamente viável e ambientalmente viável por consequência também. Uma outra coisa bem interessante que o marco de saneamento também preconiza é a regulação tarifária. Então, por exemplo, hoje a gente toma alguns serviços públicos, né, e é tarifado. Por exemplo, a gente toma um serviço de tratamento e distribuição de água, esgotamento sanitário, luz, mas o marco de saneamento ele possibilita isso também, não só do parte do setor público, mas se caso seja consolidado uma PPP, que é uma parceria público-privada, o próprio empreendedor privado cobrar diretamente do usuário, né? Então, é um modelo muito interessante que acho que corrobora muito para se conseguir recursos suficientes para dar o devido tratamento, a devida destinação dos resíduos sólidos das cidades, né? E, por fim, acho que uma questão principal também, né, é a universalização do serviço, né? É o acesso a esse serviço, né, a todos das sociedades, todos da cidade. Então, há cidades ainda que têm carência na coleta dos seus resíduos, então, comunidades, localidades mais distantes, às vezes não tem a frequência ou até mesmo não tem a coleta, então ele joga no rio, ele enterra no quintal de casa, ou até mesmo ele coloca fogo. Então, a universalização do serviço também entendo que é muito importante para garantir a saúde das pessoas ali que fazem uso desse serviço. Entendi. Em um outro episódio, a gente com certeza vai conversar um pouquinho sobre essa regulamentação tarifária, porque eu acho que isso é muito interessante para a gente aprofundar mais. E sobre o marco do saneamento mesmo, que eu acho que tem muita coisa sobre ele que seja importante ser dita. Mas você falou um pouquinho nessa sua fala, você trouxe um pouco das tecnologias utilizadas dentro do aterro. E eu queria saber
qual o cenário dessas tecnologias aqui no Brasil? Como é que elas são aplicadas? O que é que a gente utiliza? Bom, tecnologia e inovação, né, na área de resíduos há muitas, né? Nós temos diversos tipos de aplicação e diversos tipos de tecnologia. As tecnologias elas têm que ser aplicadas conforme a necessidade e conforme também a disponibilidade de recursos, né? Então, por exemplo, há empreendimentos que a gente tem o aterro sanitário, uma usina de triagem, um processo de tratamento de resíduos de serviço de saúde, um processo de reaproveitamento, né? Ou que a gente chama de manufatura reversa, que é o tratamento ou a gestão adequada de resíduos tecnológicos. Ou seja, há tecnologias, né, para diversos tipos de resíduo e processos. Isso vai também da viabilidade econômica financeira, né? Então, nós aqui, por exemplo, a gente busca, né, tecnologias, soluções para os resíduos domiciliares, para os resíduos industriais e também futuramente aí para os resíduos perigosos, tá? Então, o Brasil, a gente ainda não tem tantas tecnologias que são aplicadas em países de primeiro mundo por simples uma questão de custo, né? Que hoje ainda não existe tanta viabilidade econômica, ou seja, ainda é muito caro. Mas eu entendo que o brasileiro, também através de estudo e inovação e incentivo à tecnologia e inovação, eu entendo que a gente vai conseguir aí viabilizar, né, mais tecnologias aqui para o nosso país. Você pode me falar um pouquinho sobre essas tecnologias que são utilizadas fora? Porque eu pelo menos, não conheço. Eu conheço apenas o aterro sanitário e é isso. Não, quando a gente fala aqui no Brasil, por exemplo, usinas de triagem, né, há 15, 20 anos atrás, as usinas de triagem eram usinas, por exemplo, que às vezes algum município, algum condomínio tinha alguma iniciativa, né, de ter uma coleta seletiva, mas você já tinha uma esteira e em volta dessa esteira você tinha pessoas ali fazendo catação, né? Hoje no Brasil já há algumas plantas que existem de triagem que toda essa segregação, toda essa separação já é toda automatizada. Então foram tecnologias que foram desenvolvidas fora, né? Foram algumas importadas e já há plantas sendo desenvolvidas aqui no Brasil. E nós temos outras tecnologias como você pegar o resíduo, vou falar de resíduo sólido urbano, que é mais fácil, pegar o resíduo sólido urbano, que o pessoal conhece mais, né, porque é o que a gente gera dentro de casa. Então, fazer o CDR, o combustível derivado de resíduo, ou seja, você produzir energia através do resíduo, né? Você queima o resíduo, ele vira um combustível e esse poder calorífico depois ele é convertido em energia. Então, também existe tecnologia de você fazer gás de síntese, né? Gaseificação com resíduo sólido urbano. Então, são processos que é possível também gerar energia elétrica. Então, assim, são processos mais caros, né, que ele demanda daí escala, demanda também sistemas de tratamento de emissões gasosas, porque você vai estar queimando o resíduo. Então, são processos que têm mais tecnologia embarcada e muitas dessas tecnologias não são desenvolvidas aqui no Brasil ainda. Algumas em escala, temos em algumas universidades, sim, né? Muita pesquisa acontecendo, mas não em escala ainda industrial, escala prática, né? Então, muita ainda coisa vem de fora e com o câmbio desfavorável, né? E algumas barreiras aí, como alguma regulação de alguma tecnologia nova, acaba inviabilizando. Mas, por enquanto, eu entendo que ainda há muita tecnologia boa, barata, para ser desenvolvida e trazida para o Brasil também. É um processo longo, mas que com o tempo vai acontecendo. Eu acho que a gente tem que ir caminhando em etapas, né? Eu acho que primeiro, para zerar lixão, a gente tem que sim difundir o conceito do aterro sanitário. Tem pessoas que contestam, mas o aterro sanitário ele ainda é uma solução mais viável, mais barata para o Brasil, porque nós temos disponibilidades de área, né? É um sistema que ele, querendo ou não, ele faz tratamento, você gera o chorume e esse chorume ele é tratado, depois você gera o biogás, esse biogás existe a possibilidade de ser reaproveitado, de você gerar energia elétrica,
Então, está acontecendo ali, porque o aterro sanitário ele é um grande biogestor. Então, o resíduo ali está sendo decomposto, está perdendo massa. Então, é um sistema de tratamento de resíduos. E depois de implantado um aterro, você buscar processos complementares, processos que daí você visa a reutilização, a reciclagem, e daí sim para mandar e enviar somente aqueles resíduos que são inservíveis para o aterro sanitário, então aumentando a vida útil, gerando recurso, receitas acessórias e reaproveitando o material. Entendi. Para finalizar, dando um resumão, basicamente, o que essas leis pretendem para a sociedade? Bom, acho que elas visam regular o mercado e visam a saúde comum, né, da sociedade e também a preservação do meio ambiente. Mas acho que, como falei anteriormente, acho que tudo isso, né, de nada vale se a sociedade também, a gente não evoluir como sociedade, se a gente não aprender a conviver com o meio ambiente de forma adequada, se a gente não aprender a fazer o uso consciente, né, dos produtos, escolher empresas que cuidam adequadamente do meio ambiente, né? Então, quando a gente às vezes vai consumir um produto, muitas vezes há produtos que vem embalagem dentro de embalagem, dentro de embalagem. Então, assim, a gente fazendo uso consciente, escolher as empresas que fazem também, não necessariamente ter tanta embalagem nos seus produtos, porque às vezes a gente está interessado no produto, mas infelizmente ainda, por que as empresas fazem? Porque ainda há consumidores que se preocupam com a embalagem. Às vezes a embalagem pode ser mais cara do que o próprio produto, né? E quando na verdade às vezes o correto é a gente se preocupar pelo produto e a qualidade do produto. Então acho que o consumo consciente, o conhecimento, a educação, né? Acho que uma situação da gente reverter é com conhecimento, é com educação. Então a gente ter consciência e educação ambiental e também dos padrões de consumo, né? E a gente conseguir selecionar e exigir isso como sociedade, eu entendo que nós vamos evoluir muito aí no aspecto ambiental e também na preservação dos recursos naturais aí com esse uso consciente. A gente vem vendo uma movimentação muito grande porque foi como eu falei mais cedo, quando a sociedade muda, todo o circuito muda junto com ela, principalmente a indústria. E a gente vem vendo esse movimento, por exemplo, quando surgiu muito a polêmica muito forte sobre os canudos de plásticos. E a indústria se movimentou para arranjar uma alternativa, que foram os canudos de ferro. Hoje a gente vem vendo esse movimento, né, do consumo consciente, tanto para o ambiental, na parte mais visível possível, como as plantas, a água, mas também para os próprios animais. Hoje a gente tem marcas que não testam em animais, e hoje isso é algo que vem sendo cobrado. Eu acho que é uma movimentação muito, que ainda tem muito que crescer, mas que está tomando um rumo muito bom, porque isso gera mais... uma movimentação pequena gera mais movimentação, que gera uma mudança grande. Geram novos produtos, uma nova forma de consumir mesmo. Porque é isso, esse consumo a base desse consumo vem do consumidor. Sim, sim. Do jeito que você falou muito bem. Assim, acontece uma reação em cadeia, né? E isso vai incentivando, estimulando, né, todas as partes da sociedade, né? E daí cada parte ela vai conseguir reagir de uma maneira. Então você citou o exemplo de uma empresa do setor privado está fazendo uma reação, desenvolvendo um produto de acordo com a demanda e os anseios da sociedade, porque a sociedade ela se movimentou. Mesma coisa pode acontecer com o setor público, com o gestor público, numa cidade que ele não tem coleta seletiva, ele não tem um sistema de coleta de óleo de cozinha, ele não tem um sistema de coleta de pilhas e baterias. Então, se a sociedade cobrar, eu tenho certeza que o gestor público ali ele vai reagir, ele vai também buscar atender esses anseios da sociedade. Assim também como a próprio desenvolvimento, pesquisa, as universidades, né? Então, é uma reação em cadeia, uma reação que, de fato, traz benefícios aí para todos, né? Então, isso acontece também aqui até com o nosso trabalho, o trabalho que a gente desenvolve, né? A gente é um trabalho essencial, a gente trabalha
contribui para a sociedade, ainda mais num período hoje que nós estamos vivendo de pandemia, né? Então, a gente não deixou de trabalhar, a gente trabalha com muito amor, com muita dedicação, né? Esse ano a gente conseguiu valorizar muito, né? Apesar do período de pandemia, a gente conseguiu valorizar muito os colaboradores da limpeza urbana, os trabalhadores do manuseio de resíduos, do tratamento de resíduos, né? Então, fica aqui a minha homenagem, a minha gratidão a todos os heróis aí, todos os trabalhadores, porque a gente sabe a dedicação e não faz só dedicação pela necessidade de trabalho. A gente faz também com muita dedicação por amor porque a gente faz. Porque, querendo ou não, a gente contribui para a sociedade, para o bem da sociedade. Assim, é impressionante algumas manifestações, né, que tivemos aí de agradecimento da sociedade, por exemplo, para os garis, para os coletores de resíduos, né, com bilhetes, falando para se cuidar, agradecendo por estar na rua ali recolhendo o seu resíduo. Então, houveram diversas manifestações aí que geraram muito orgulho, né, para o trabalho que é desenvolvido. E isso também tem que ser disseminado, não só entre nós, colaboradores, mas também a gente falar com muito orgulho aí para a sociedade e incentivar que mais profissionais venham trabalhar também na área ambiental. Com certeza. Lara, eu queria agradecer o convite. Para mim foi um enorme prazer poder debater, discutir, contribuir, aprender com você também, né? E aqui eu fico o convite para quem é da Regional Bahia, está no estado da Bahia, conhecer a Batri, conhecer nosso trabalho. E para quem não tiver no estado da Bahia, né, acho que fica aqui a provocação, a reflexão de você procurar saber o que é feito com o resíduo que gera na sua cidade, né, se é por uma empresa, é a prefeitura, e daí buscar informações, né, que eu tenho certeza aí que você, além de aprender, vai poder contribuir muito, né, e desenvolver sobre o tema. Então é um prazer, obrigado mais uma vez aí pelo convite. E adorei aí o projeto Descarte Aqui, descartar assuntos, descartar ideias, né? Muito interessante aí o projeto, está de parabéns. Muito obrigada pela sua presença e participação, Bruno. Ela foi muito especial, muito agregadora. Eu espero que você, público, tenha entendido um pouquinho sobre esse universo, sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos Urbanos, sobre o Marco Legal de Saneamento. Espero que você continue nos acompanhando e ouvindo nossos episódios. Me sigam nas redes sociais e até a próxima!